Olá, meus queridos. Vamos para mais uma videoaula. Hoje falaremos de primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica vem relacionar o balanço energético que ocorre em um sistema, como que a energia se conserva nesse sistema. Estamos na apostila 5, aula 63, primeira lei da termodinâmica, página 113. Primeiramente, falaremos de trabalho em uma transformação gasosa. E o trabalho numa transformação gasosa está relacionado com a variação de volume, ou seja, o deslocamento. Então, para que exista trabalho, precisa ter um deslocamento, precisa existir uma variação de volume. E esse trabalho também pode ser determinado em um gráfico pressão por volume pela área abaixo da curva. E essa curva representa para nós uma transformação gasosa que ocorreu no sistema. Então, sai de uma situação onde eu tenho uma pressão e um volume para uma situação B, que eu tenho uma pressão B e um volume B. E também, quando essa transformação ocorre a pressão constante, eu consigo calcular essa área como vai ser a minha pressão vezes a variação de volume. Então, a pressão, o trabalho vai ser a pressão vezes a variação de volume. E o nosso trabalho, ele pode ser positivo ou negativo. Sempre que houver uma expansão, ou seja, o volume aumentar, eu tenho um trabalho positivo. E sempre que esse volume diminuir, eu tiver uma compressão, eu tenho um trabalho negativo. Primeira lei da termodinâmica. Então, a primeira lei da termodinâmica nos informa que uma energia que o sistema recebe, essa energia que o sistema recebe vai ser responsável por executar um trabalho e também modificar a energia interna. Lembrando que a energia interna está relacionada com a temperatura. Se a temperatura interna varia para mais, a energia interna também varia para mais. Se a temperatura diminuiu, a minha energia interna diminui. Se a minha temperatura não se modifica, logo a variação da minha energia interna é nula. Então, a primeira lei da termodinâmica fica expressa da seguinte maneira: calor, que é a quantidade de energia que o sistema ganha ou perde, vai ser igual à energia necessária para que se execute um trabalho ou receba um trabalho, mais a variação da energia interna. Essas transformações gasosas podem ser classificadas como transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica, ou seja, o volume permanece constante no estado inicial e no estado final. Então, se o volume não varia, então nosso trabalho não existe, nosso trabalho é nulo. Então, ficaremos só que a quantidade de calor do sistema é igual à variação da energia interna. Quando a transformação é isotérmica, e transformação isotérmica é aquela que tem igual temperatura, então a temperatura não se modifica. Se a temperatura não se modifica, logo a variação da energia interna não existe. A variação da energia interna é nula, logo a quantidade de calor que o sistema recebe ou cede é igual ao trabalho. Transformação isobárica é aquela que ocorre a pressão constante. Quando a pressão é constante, eu calculo o trabalho multiplicando a pressão vezes a variação de volume. Então, fica aqui a primeira lei da termodinâmica. Calor é igual ao trabalho mais variação da energia interna, sendo que o trabalho eu calculo pelo produto da pressão vezes a variação de temperatura. Lembrando que, para sair trabalho em joule, as unidades serem em joule, estamos falando de energia, logo a unidade medida de pressão tem que ser o Newton por metro quadrado, chamado de Pascal, e do volume, a variação do volume tem que ser em metros cúbicos, para a nossa unidade medida ser de energia ser Joule. Transformação adiabática é aquela em que o calor é zero, não existe troca de calor. Se o calor é igual a zero, então a nossa energia, a variação da energia interna é igual menos o trabalho. E numa transformação cíclica, ou seja, o gás sai de uma situação de uma pressão, volume e temperatura, ocorre uma série de transformações e ele retorna para a mesma situação, com a mesma temperatura, mesmo volume e mesma pressão. Então, sabemos que a variação de temperatura foi nula,
Logo, a variação de energia vai ser nula na transformação cíclica e o nosso calor vai ser igual ao trabalho realizado no ciclo. Exercício 1. Um ser humano transforma a energia que recebe por meio dos alimentos, realizando o trabalho, ou simplesmente mantendo seu metabolismo. Uma grande parte dessa energia é utilizada para manter a temperatura corporal, uma vez que o corpo humano perde calor para o ambiente, que geralmente se encontra a uma temperatura inferior a N. Na tabela a seguir, temos o consumo médio de energia de uma pessoa com massa 65 kg em diversas atividades diárias. Diariamente, um indivíduo de massa 65 kg dorme 8 horas, corre na esteira meia hora, caminha durante meia hora e de volta para o escritório, no qual exerce trabalho leve por 8 horas. As atividades diárias consomem 3 horas do seu dia a dia. E o restante, ele relaxa sentado em frente à TV e ao computador. Então pense. Então ele nos fornece uma tabela onde indica as atividades e o consumo de energia por hora, o tanto de quilocalorias que é consumida pelo nosso organismo por hora. Lembrando que transformar de quilocalorias para calorias precisamos multiplicar por 1000 e para transformar de calorias para joules, uma caloria é igual a 4 joules. Iremos multiplicar o tanto de calorias por 4 para transformar para joule. O que precisamos fazer nesse exercício? Calcular a quantidade de quilocalorias que essa pessoa deve ingerir diariamente. Primeiro, a quantidade de quilocalorias que ela deve ingerir representa a quantidade de quilocalorias que o organismo necessita para funcionar. Então, qual é a quantidade de quilocalorias que o organismo ele gasta para suas atividades? Então, verificamos que vamos multiplicar a quantidade de horas de cada atividade vezes o consumo de quilocalorias por hora. Então, dormindo, no fato de estar dormindo, o organismo consome 50 quilocalorias por hora. Aí, para saber a quantidade de energia de quilocalorias que o organismo necessita dormindo, eu vou multiplicar a quantidade de horas que ele passa dormindo vezes a quantidade de quilocalorias consumidas por hora, e assim para cada atividade. Então, sei que 8 horas ele passa dormindo, então vou fazer 8 vezes 50, os 50 peguei aqui na tabela, 8 está no enunciado, correndo na esteira meia hora, olho 800 aqui na nossa tabela, atividades intensas, corrida, caminhando para o escritório. No enunciado está meia hora, 400 eu pego aqui trabalho, braçal, caminhar, então ele está caminhando, então o organismo consome 400 quilocalorias por hora. Trabalho leve, 8 horas, mais atividades diárias, 3 horas, vezes 200, peguei aqui da tabela. Agora, sentado em frente à TV, não tem no enunciado a quantidade de horas. No entanto, nós vamos deduzir o total de horas de um dia, 24 horas, então o que nós fizemos? Dormindo são 8 horas, correndo e caminhando mais um, já deu 9 horas utilizadas. 8 mais 3, 11. 11 mais 9 dá 20. Para 24, sobraram 4 horas. Então, 4 horas do dia ele passa sentado à TV e ao computador. Então, peguei a quantidade de horas, vezes a quilocalorias, que é consumido por hora. Fazendo essa multiplicação, somando tudo, caímos que um consumo o organismo necessita de 3.600 quilocalorias para resolver todas essas atividades. Tem B, a potência média em watts, desenvolvida por um indivíduo diariamente. Considere 1 quilocaloria igual a 4 kJ. Agora aponte um aparelho eletrodoméstico que possua uma potência dessa ordem. Então vamos lá. Primeiramente, potência. A nossa potência é a energia dividida pelo tempo. E a nossa energia é a quantidade de calor que foi utilizada. Então, nossa potência vai ser 3.600 quilocalorias. No entanto, para que essa potência saia em watt, a minha energia tem que estar em joule.
de quilocalorias para calorias, eu multiplico por 10 a terceira, multiplico por 1000. Agora, de calorias para transformar para joule, eu multiplico por 4. O meu tempo é esse tanto de energia, é a quantidade de energia utilizada em um dia. Um dia 24 horas. Para saber a quantidade de segundos que eu tenho em um dia, 24 vezes 3.600, porque uma hora tem 3.600 segundos. 3.600 a gente corta com 3.600. 4 dividido, ou seja, 4.000 dividido por 24 vai dar 167 watts. Um aparelho que tem uma potência próxima de 167 watts é uma TV. Tem que ser a variação da energia interna de um gás que recebe em calor a energia no item A, que é 3.600 quilocalorias. Esse expande realizando um trabalho de 10.000 kJ. Então é o seguinte, se expande, porque eu anotei aqui, marquei se expande, porque o trabalho ele pode ser positivo, ele pode ser negativo. Se ele se expandir o gás, o volume aumentou, logo esse trabalho é positivo. Substituindo na primeira lei da termodinâmica, calor é igual a variação de energia mais o trabalho. O nosso calor, 3.600 quilocalorias, multiplico por 10 a terceira e multiplico por 4 para transformar para joule, que é igual a 10.000 vezes 10 a terceira, joule já está em quilojoule, para transformar para joule, multiplico por 10 a terceira. Então, eu sei que 3.600 vezes 4 vai dar 14.400 vezes 10 a terceira. Mais 10.000 vezes 10 a terceira, passa para o outro lado, fica menos 10.000 vezes 10 a terceira. 14.400 menos 10.000 vai dar 4.400 vezes 10 a terceira. E trocaremos o 10 a terceira pelo prefixo K. Então, a variação da energia interna é 4.400 kJ. Pessoal, encerramos essa primeira parte dessa aula 63 e 64. Na próxima aula, realizaremos mais alguns exercícios. Até breve. Um grande abraço.